Boa noite a todos e que a paz desse Mestre Jesus possa nos envolver, como disse a nossa irmã Fernanda, recebendo assim essas boas vibrações, para que a gente possa então analisar mais uma vez um tema tão maravilhoso do nosso Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Então esse tema, ele fala de caridade. E da mesma maneira que nós falamos de caridade, a gente não pode ficar pensando naquele antigo momento em que a gente dá a esmola, mas nós vamos ver que nesse capítulo a gente vai conseguir abranger a verdadeira caridade, que é o amor em ação. Então nós vamos perceber aí que as palavras de Jesus, elas vão chegar no nosso coração com entendimento através da doutrina espírita, né, muito mais abrangente, para a gente compreender de fato o que é essa caridade, o que Jesus queria dizer com essas palavras, com todos esses ensinamentos. Nós vamos fazer a leitura do primeiro item, aonde ele fala: fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos. Do contrário, não receberão recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmolas, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está no capítulo 5 de Mateus, versículo de 1 a 4. Então, nesse ponto, quando ele fala na questão da esmola, na época de Jesus, essa esmola ela era uma obrigação religiosa. Os pobres, as viúvas, tinham, naquele momento em que se frequentava uma religião, tinha-se separado um momento. Por exemplo, lá na feira, se derrubasse um alimento lá no chão, eles não poderiam pegar. Aqueles alimentos eram destinados aos pobres e aos pobres e às viúvas. Olha que interessante. Isso era uma questão de formalismo religioso, uma obrigação. Não era algo que se fazia com o coração. Por isso que, naquele instante, muitas vezes, até faziam-se questão de mostrar que aquele alimento estava ali para que houvesse alguém que pudesse pegar. Nas próprias plantações já se separava uma quantidade que também ficava destinada para essas criaturas. E quando Jesus fala nessa questão de mãos, né, a gente pensa em mãos, mas por que Jesus usou esse termo, a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda, ou vice-versa? Porque, na verdade, o nosso corpo, olha só, a mão é muito perto uma da outra, é difícil você fazer algo que a outra não esteja. Né? Você não vai ficar pondo a sua mão para trás, ocultando a mão, enquanto você está fazendo algo. Então, isso não era uma coisa que ele queria mostrar de uma forma de aparência, mas algo além disso, ou seja, de uma forma emocional e espiritual, de fato. Então, o que isso vai significar para nós? Fazer o bem sem essa ostentação. Fazer o bem em secreto. Não precisamos divulgar o bem que fazemos. Se às vezes nós divulgamos o bem, não quer dizer que seja errado divulgar o bem, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas muitas vezes nós dependemos das outras criaturas para fazer o bem. Então a gente não pode dizer que estamos arrecadando, por exemplo, alimentos para uma campanha do quilo? Sim, podemos. Mas nós não devemos fazer isso com aquele orgulho, com aquele sentimento de que, olha só, eu estou fazendo isso. Eu estou na frente desse trabalho, como se nós fôssemos, né, tão importantes, com aquele orgulho, aquela ostentação, aquela vaidade. Então, nesse ponto, quando nós fazemos o bem, esse trabalho que nós estamos realizando é muito mais de foro íntimo. Na verdade, é um desafio para nós praticarmos o verdadeiro bem. Porque aquele bem que
a gente mostra para todo mundo, né? Esse é fácil, todo mundo vai olhar, vai falar assim, olha, parabéns, você está fazendo isso. Então, a gente está esperando, às vezes, essa aprovação. Quem não gosta, às vezes, de ser admirado por alguém, por aquilo que ele está fazendo? Às vezes é natural da criatura que está aqui, mas isso já mostra as nossas imperfeições, porque essa admiração que a gente espera, essa aprovação, muitas vezes é fruto desse orgulho que a gente está carregando. Como disse a nossa irmã já na Vinha de Luz ali, tudo gera em torno dessa reforma íntima, quando nós estamos buscando o aprendizado dentro da doutrina espírita. Não simplesmente o formalismo religioso, mas nós já estamos buscando colocar esses ensinamentos no coração, para que assim a gente comece verdadeiramente praticá-los, com a alma, com o espírito, nesse crescimento interior. E não mais, engrandecer-nos para que alguém nos coloque o tapete vermelho, para que a gente pise nesse tapete como se a gente fosse sumidade aqui na terra. Porque a verdadeira aprovação é a de Deus. Se a gente já fez o bem aqui, mostrou que fez esse bem, então a gente já recebeu essa recompensa, porque nós não vamos esperar que essa recompensa venha lá de Deus, não é essa que a gente está querendo. Na verdade, a gente está querendo se mostrar, se aparecer, como ele falou, não trombeteis. E isso acontecia muito na época de Jesus, mas ainda acontece nos dias de hoje. Nós podemos separar a caridade da filantropia. A filantropia é justamente isso, esse bem que se faz em vista de retribuição, de trocas. Na política, em tantas ações sociais que existem por aí. Mas dentro do nosso íntimo, quando a gente vai realmente praticar caridade, que é amor em ação, já não se cabe a filantropia, mas sim realmente o amor. Esse amor que vai começar a ser desenvolvido justamente pelos nossos atos. Todas as vezes que nós estamos ali realizando algo no bem, nós somos levados a estar junto com o próximo, e esse sentimento, essa aproximação que nós temos com o outro, faz com que ele seja instrumento para o nosso crescimento, porque ninguém evolui sozinho. Se nós nos fechássemos em determinado local, nos retirássemos para um local ermo, onde não tivesse ninguém, nós perderíamos a oportunidade de verdadeiramente sermos úteis, de realmente aprendermos com o outro. O outro é um instrumento para nosso crescimento, para o nosso melhoramento, para o desenvolvimento do nosso amor. Sem isso, nós não vamos conseguir evoluir. Então, a evolução, ela é essa via em que nós vamos sim fazer a nossa evolução de forma individual, porém, sempre na coletividade, o que é mais importante. Então, a gente vai precisar de um instrumento que está do nosso lado. Essa recompensa, essa verdadeira caridade, muitas vezes ela é praticada com essa humildade, quando você vai até o outro, você faz esse bem, mas não deixa com que aquela pessoa fique ali, te bajulando, te paparicando, te elogiando. Muitas vezes você inverte os papéis, você faz com que ela se sinta muito bem, e você mostra para ela ali que, olha, na verdade, quem está sendo útil para mim é você, e não eu, não eu que estou sendo útil para você, de forma alguma. Como é bom, na verdade, quando a gente realiza ações no bem, nós nos sentimos muito melhores. Então, isso tudo faz uma diferença enorme, quando nós percebemos que, ao estar junto com a outra criatura, ao invés da gente humilhá-la, olha aqui a cesta básica que eu trouxe para você, olha aqui o que eu estou fazendo por você, não. A gente possa, muitas vezes, fazer o contrário. Meu irmão, que bom que você está aqui, o que nós podemos te ajudar? Olha, eu estava mesmo pensando em você. E assim a gente vai com maneiras carinhosas de receber aquele coração, sem humilhá-lo, sem deixar com que ele pense que nós estamos sendo grandiosos para ele naquele momento. Não é tão difícil assim. A gente vai encontrando maneiras, porque se nós estivéssemos no lugar do outro, como que a gente gostaria de ser tratado naquele momento? Como alguém que venha e humilhe você, porque ele está te dando uma cesta básica, um saco de arroz,
Enfim, né, isso porque nós estamos falando ainda dessa caridade material, perceberam? Porque nós vamos ainda, nesse mesmo capítulo, analisar o outro lado dessa moeda também, né, dessa caridade. Num outro item que ainda Jesus continua falando, ele diz assim: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio a seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então Jesus está reiterando a questão de não fazer a caridade com ostentação. Ele mesmo tinha curado ali, ele curou no público, né? Havia uma grande multidão naquele momento, mas ele pede para que aquele irmão se abstenha de falar para as outras criaturas, mas vai lá falar para o sacerdote. E por que ele fala para esse irmão ir lá falar com o sacerdote? Porque naquela época, quando os leprosos adquiriam, né, a lepra, as pessoas adquiriam a lepra, eles eram riscados ali daquele momento da vida. Era como se tivesse decretado para eles a morte. Eles ficavam isolados da sociedade e iam para o Vale dos Leprosos. E lá eles já não tinham mais nem como ficar se aproximando, porque eles tinham que usar até aquele colar, né, um tipo de uma colar, de uma coleira que vinha balançando na rua quando eles apareciam próximo ali à cidade. Então, aquilo era uma verdadeira humilhação, com certeza. E quando Jesus cura esse leproso, ele diz: só vai falar para os sacerdotes, porque naquele instante você vai mostrar que está curado e o seu nome vai voltar lá para o livro dos vivos, porque o seu nome já estava arriscado. Então, é como se ele já tivesse morto em vida. Então, era necessário que os sacerdotes soubessem por esse motivo, e não porque Jesus queria mostrar para os sacerdotes que ele tinha curado aquele leproso, que ele era melhor do que alguém, de jeito nenhum. Pelo contrário, era por esse motivo e por essa razão que ele faz essa recomendação para aquele irmão, não mais por outro motivo. Porque às vezes a gente fica pensando, mas Jesus falou uma coisa e fez outra, como seria isso, né? Então é importante a gente saber o porquê de certos comportamentos de Jesus, de certas atitudes dele. E as tradições da época, né? Os costumes, porque é muito diferente de hoje, na época de Jesus é muito diferente dos nossos tempos. Hoje, qualquer coisinha que acontece, as pessoas põem em rede social, é muito mais fácil, é divulgado imediatamente, instantaneamente. Naquela época, com certeza, isso demorava um tempão para acontecer. E aqui também, nós vamos ver nesse mesmo capítulo a questão dos infortúnios ocultos. Quando muitas vezes, né, aquelas criaturas que estão passando por dificuldades, elas se encontram ali quietinhas no seu canto, isoladas muitas vezes, enquanto que numa calamidade pública, enquanto acontece coisas assim que ficam famosas, né, aparecem na mídia, aparecem em todos os lugares, então muita gente se comove, se compadece, se reúne, forma um monte de correntes de oração, de atendimento, de todas as formas, para socorrer essas vítimas. Mas existe uma situação muito mais triste, que é essa do infortúnio oculto, que ele diz no Evangelho, que é aquelas situações em que muitas vezes a pessoa está doente lá no seu leito, ela não pode sair de casa, ela não tem ninguém que olhe por ela. Então, muitas vezes essa pessoa, ela ninguém às vezes é por ela. E como a gente pode ajudar? E ele diz assim: não espere ser procurado para auxiliar essa pessoa, mas vá em busca desses infortúnios ocultos. Muitas vezes está próximo do nosso lar, ali do lado, no nosso vizinho. Muitas vezes está muito mais próximo do que a gente imagina. De um familiar nosso, que também está necessitado, e que a gente às vezes nem sequer ouviu falar. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente também se coloca no nosso lar, não sai para nada, ou fica tão envolvido nas nossas questões pessoais, e que a gente não
busca olhar para aqueles que estão do nosso lado. É esse o objetivo de estarmos encarnados na Terra? A doutrina espírita diz que não. O objetivo de estarmos encarnados não é se ocupar das nossas necessidades apenas, mas também levar esse sentimento de amor ao próximo. Uma importante situação se faz justamente nesse momento, porque quando Jesus diz amar o próximo como a nós mesmos, é exatamente isso que ele está dizendo. Então, se eu me amo e eu amo o próximo como a mim mesmo, eu também vou querer dar a ele aquilo que eu teria, aquilo que eu gostaria que também eu tivesse. Então, naquele instante em que eu sei que alguém necessita de mim de alguma maneira, eu possa dar esse suporte, essa assistência. E no Evangelho ele conta de uma senhora que ela fazia uma verdadeira apanhado de coisas que ela tinha no lar, e ela colocava isso num carro e ela levava para assistir aquelas pessoas em que ela estava acostumada a visitar toda semana. E naquele momento, tem um momento em que a filha dela também se aproxima e quer ajudar. E ela diz, então, minha filha, você dá algo de ti, e não daquilo que eu te der. Porque se eu te der, você vai estar fazendo a caridade com a minha, com o chapéu alheio, vamos dizer assim, não com o seu sentimento, com aquilo que é seu. Então, ela ensina a filha naquele momento que ela precisa também fazer, mas dar algo de si, e não dar algo que seria fácil. Eu vou fazer a caridade, mas eu pego ali daquele montante e vou lá e dou para o outro. Eu pego ali daquilo que não é meu e vou lá e dou para o outro. Então, quer dizer, não estou realmente fazendo a caridade. Não é exatamente uma coisa que ela queria mostrar ali para aquela filha, que a filha poderia dar algo além apenas do material, ela podia dar algo do seu trabalho, do seu sentimento, daquilo que ela podia oferecer naquele momento. Aí ali ela diz também, que ela fala dessa assistência, além dessa assistência material que essa moça dá, essa senhora vai dar, ela também dá uma assistência moral. Porque quando ela chega naquela casa e ela vê que o pai de família, que era ali responsável por aquela família, está adoentado, enfermo no hospital, ela fala para a mulher, acalma, eu vou lá visitá-lo. E ela vai também no hospital visitar aquele pai de família, dar a ele o alento, mostrar a ele que poderia ficar tranquilo, se recuperar tranquilamente, porque ela estava fazendo o trabalho de assistência à família dele, que a família dele estaria em boas mãos ali. Então, que ele não se preocupasse, que ele se ocupasse apenas em se recuperar. Então, é muito interessante, porque muitas vezes a gente não se preocupa com o sentimento do outro quando nós estamos ali doando algo. Às vezes a gente está buscando simplesmente se livrar logo daquela criatura. Alguém nos pede alguma coisa, você dá logo aquilo lá e você fala assim, pronto, estou livre. Como se a nossa consciência já ficasse tranquila, porque eu já dei aquele negócio. Mas eu nem procuro saber nada a respeito daquela situação, do que está ocorrendo. Então, é claro que nós não vamos dizer assim que um ato de caridade, até mesmo da gente doar alguma coisa, é nulo perante Deus, de maneira alguma. Muitas vezes a gente começa assim mesmo, doando algo material, e aos poucos a gente vai doando o coração. Aqui na Casa Espírita é isso que a gente aprende. Tem até um momento que o Chico fala assim, olha, os irmãos muitas vezes têm escorpião no bolso, mas muitas vezes eles vão começando a colocar a mão no bolso para depois colocar a mão no coração. Então, todo trabalho no bem precisa do primeiro passo. E a gente precisa, às vezes, começar assim, aprendendo, às vezes, ir lá dar um prato de comida para alguém, trabalhar lá na sopa, na campanha do quilo, enfim, a gente vai fazendo algo para alguém e, no fim das contas, a gente começa a se envolver tanto naquela atividade, com amor, com carinho, se ocupando também daqueles corações, se preocupando com aquelas criaturas, e isso vai sendo desenvolvido. E é no trabalho que a gente desenvolve isso. Então, para a gente começar, é necessário que a gente dê esse primeiro passo. Não importa que no momento eu não saiba exatamente o que é fazer a caridade. Mas se eu não começar, eu nunca vou sair do lugar. Então, é sempre importante que a gente dê os passos de pouquinho, até a gente conseguir desenvolver sentimentos maiores no nosso coração. É assim que funciona. E tem uma outra, dentro desse capítulo, um outro item muito importante que fala do óbolo da viúva.
que é justamente aquele momento em que Jesus, de longe, olha o gasofilácio, e gasofilácio era aquele local onde as pessoas colocavam as esmolas. E uma grande quantidade de pessoas estavam ali colocando as suas moedas. Uns ricos, né, colocavam muito ali, iam lá e colocavam justamente para mostrar, né, olha, eu sou rico, então eu posso, coloco aqui. E de repente vem uma senhora, uma pobre viúva, e ela coloca ali uma moedinha. Ela coloca aquela moedinha. Se a gente for comparar e pensar, nossa, né, essa mixaria aí, né, essa merrequinha não dá para nada. Mas o que Jesus realmente queria mostrar com isso? E ele pergunta, quem deu mais nesse caso? Aquele que colocou ali do seu supérfluo, daquilo que ele tinha em abundância, que não lhe faria falta, ou aquela senhora que deu daquilo que era necessário para ela? Às vezes ela deixou de comer naquela noite, naquela tarde, e colocou ali aquela moedinha que fez muita falta para ela, com certeza, que ia fazer falta, né? Porque era a única coisa que ela tinha naquele momento para oferecer. Mas, mesmo assim, ela pensou naquela outra criatura que poderia estar mais necessitada do que ela. Então, quem deu mais, se a gente for pensar na verdade, é essa viúva. Então, Jesus mostra nesse momento, para aqueles que estão ali, essa grande lição. E, às vezes, a gente fala assim, mas o que eu vou fazer de caridade? Eu não tenho nada para dar. Pelo contrário. Nós temos muito para dar, né? E nessa mesma lição ele vai dizer assim, olha, todos dispomos do nosso tempo, do nosso trabalho. Quem de nós não tem habilidades, podemos fazer algo para o próximo? Às vezes, uma pessoa que corta cabelo, ela se dispõe um dia a cortar o cabelo das pessoas que não têm como pagar. Um médico, esse dia eu vou dedicar aqui para aquelas pacientes que não possam me retribuir. Enfim, né, quantas oportunidades, quantas possibilidades a gente não pode auxiliar o próximo. Sempre nós temos condições. Inclusive, quando a gente dá um consolo para alguém, uma palavra amiga, um sorriso, são situações que não custam nada para nós. Não precisa de dinheiro para fazer essa caridade, porque é muito mais o doar-se, né? Dar de si mesmo, daquilo que a gente tem. E a gente tem muita coisa boa, sim, conquistada em nosso coração. E dar esse pouquinho daquilo que a gente tem, para quem não tem nada, faz uma diferença maior ainda. Porque quantos, às vezes, estão ali na beira, né, do desespero, tão amargurados, sofridos, e, de repente, um sorriso que alguém dá, faz ele pensar, puxa, alguém me notou, alguém percebeu que eu estou vivo. Porque a pessoa, às vezes, se sente invisível numa sociedade, num local lotado de pessoas. Quantas vezes os casos de suicídio, por exemplo, que a gente vê aí, são criaturas que até então, às vezes, estavam ali numa multidão, até se divertindo, e de repente acontece. E nós perguntamos, mas por quê? Como isso aconteceu? É claro que vai ter várias situações envolvidas, às vezes influências emocionais, espirituais, enfim, não importa. Mas, quem sabe, um sorriso, um aconchego de alguém faria a diferença para aquela criatura. Então, esse óbolo da viúva é justamente isso. Às vezes eu não tenho algo material, mas eu tenho todo o meu sentimento de amor, toda uma palavra amiga para oferecer, um carinho, um gesto, né? Nós vamos até ver um pouco mais aqui. E lá no Evangelho, Kardec termina assim: todo aquele que deseja ser útil, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Então, se nós desejamos de fato sermos úteis, nós vamos encontrar 1000 possibilidades e oportunidades para ajudar, para servir o próximo. Se a gente não encontra, é porque a gente não está procurando, né? Porque se a gente procurar, a gente vai encontrar sim, né, maneiras de auxiliar. Muitas vezes também a gente fica preocupado, porque como que a gente está fazendo a caridade por aí, no sentido de que as pessoas se acostumam, se acomodam a receber. Recebe uma cesta básica e ela vai lá no outro lugar, ela recebe outra cesta básica e assim. Então fica aquela questão do assistencialismo, que é muito colocado, às vezes, né, por nós até também aqui na casa, no sentido de que muitas vezes a gente fala assim, olha, é preferível você
ensinar a pescar do que dar o peixe. Mas tem hora que a pessoa precisa que você dê o peixe naquele instante. E depois você ajude, porque na realidade o que nós necessitamos é promover a dignidade do outro. E ali no Evangelho ele fala que muitas vezes é necessário que a gente até procure auxiliar essa pessoa a encontrar uma colocação, um emprego, se a gente puder ajudar a isso, porque é lógico que ele vai se sentir útil de não precisar depender da gente. Quando você coloca uma remuneração para essa pessoa, ela deixa de depender daquela assistência. Porque muitas vezes ela vai porque ela realmente precisa. E no primeiro momento ela está tão necessitada, que se você recusar ali e falar para ela ir trabalhar, ela vai passar fome, ela vai ficar desesperada, amargurada, sofrida. Então, às vezes é necessário que a gente primeiro socorra, para depois perguntar, para depois você saber o que está acontecendo de fato com aquela pessoa e fazer o possível para auxiliar. Às vezes nós não podemos, mas tem alguém que pode. A gente pode criar uma corrente de amor, de bem, enquanto que, fazendo ali a nossa parte de auxiliar, de dar assistência material, a gente depois buscar também, de certa forma, encaminhar para alguém que possa ajudá-la nesse sentido, de encontrar um emprego com remuneração, para ela se sentir também feliz, contente, digna, sabendo que ela está ali suprindo as suas próprias necessidades. Tem uma historinha no livro do Humberto de Campos, que chama Lição nas Trevas. E ali ele fala que tinha esse senhor, ele era muito trabalhador da casa espírita há muito tempo, e ele assistia largamente as pessoas. E, em determinado momento, ele desencarna, e ele está num trabalho lá no umbral. E ele chega numa determinada comunidade de espíritos obsessores, um grande alarde, uma confusão, um tumulto muito grande. Mas conforme ele vai chegando ali, um dos espíritos o reconhece e pede para fazer silêncio naquele instante e que eles deem atenção àquele senhor, aquele benfeitor que chega ali. E todo mundo se cala ali naquele instante, em consideração à pessoa, mas, como sempre nesses lugares, as pessoas são ainda, os espíritos ali não eram assim tão educados e gentis. Então, ele pergunta para aquele rapaz que pediu para eles fazerem silêncio: o que esse senhor fez para você ter deferência com ele? Aí ele fala: olha, quando eu estava encarnado, ele me ajudou muito. Ele matou a nossa fome. Mas o que mais? Ele levava a cesta básica. Mas o que mais? Muitas vezes ele foi na minha casa, me deu dinheiro, me ajudou a pagar o aluguel. Muitas coisas ele fez. Aí eles falam assim: mas tudo bem, só isso, Aí o rapaz, ele fala assim o benfeitor pergunta para esse rapaz, ele fala assim: mas por quê? Eu tendo te ajudado, você tendo recebido toda assistência enquanto encarnado, por que você está assim agora, se entregando à obsessão e à delinquência? E ele responde para o benfeitor: em verdade, és bom e amparastes a minha vida, mas não me ensinastes a viver. Com o pão do corpo, nós podemos estender a luz da alma, que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Então, muito mais do que o pão do corpo, o que era necessário que esse senhor pudesse ter ofertado ali, esse benfeitor, para aquele rapaz? Ele teria que ter oferecido também a caridade do ensino, de auxiliar a ele perceber que ele é esse espírito eterno. Porque esse rapaz, esse benfeitor, ele já era espírita. Ele fazia o trabalho, mas ele não levava o ensinamento. Então, a importância do esclarecimento. Muitas vezes a gente fala isso aqui em outras questões também da nossa doutrina. Por exemplo, muitos de nós, a gente vem aqui tomar passe. O passe faz um bem enorme para o nosso corpo. Mas será que só tomar o passe vai bastar? Porque se nós estamos aqui tomando uma medicação, mas eu continuo tendo as mesmas atitudes que me causou a doença, o que vai acontecer? Essa doença vai retornar, não é verdade? A mesma coisa, quando eu tomo passe. Eu tomo passe, mas eu continuo com os mesmos hábitos. Eu não venho aqui na casa espírita para ouvir o evangelho, eu não faço o evangelho no lar, eu venho aqui apenas para depender desse passe que é o paliativo. Eu me senti mal, eu não sei nem porquê, eu não estou bem, eu vou lá tomar um passe. Pronto.
e vamos embora. E não buscamos nem compreender a doutrina, nem estudar, nem saber o que ela vem trazer para nos realmente curar. Então nós estamos fazendo aquilo ainda, né, para fora. Não estamos ainda adentrando os nossos sentimentos para a verdadeira cura. Então nós estamos querendo uma cura superficial. E essa cura superficial, ela pode ser realmente só um curativozinho que é feito ali, mas que realmente fecha a ferida, mas a inflamação fica ali dentro. E pode ser que em qualquer momento essa inflamação volte. É assim que muitas vezes acontece no nosso coração. Então, quando as criaturas adentram a casa espírita, qual é o nosso papel de fato? É só dizer, olha, toma um passe que você vai se sentir bem e pronto. Ah, eu vou arranjar uma cesta básica para você e pronto. Não, nós temos que ir além. Nós temos que buscar mostrar a ela, essa caridade da divulgação da doutrina, que é justamente o que vai esclarecer esses corações, para que eles também começam a entender esse processo e possam eles mesmos vir a servir. Porque muitas vezes a gente só transforma pessoas em seguidoras e não servidoras. É importante que a gente mude essa maneira de pensar em relação à doutrina. Nós temos tantos adeptos da doutrina espírita. Mas isso é quantidade, não é qualidade. Às vezes os servidores não estão realmente na totalidade dentro de uma casa espírita. Às vezes nós temos uma metade que serve e uma metade que só vem para ouvir e ir embora, naquele formalismo religioso. Então, quanto mais a gente consegue adentrar o coração das criaturas também, nesse sentido, de mostrar a ela que ela pode, da mesma maneira que ela chegou aqui, ela se fortaleceu, vai se iluminando pouco a pouco, ela também pode fazer o mesmo que nós estamos fazendo aqui. A mesma coisa, ela é capaz, ela precisa apenas aprender se qualificando, porque a doutrina ela é cheia de oportunidades de trabalho, ela também nos favorece a compreensão e depois a prática de tudo aquilo que a gente busca aprender. Então, o estudo, muitas vezes, é deixado de lado por nós. E nós precisamos aprender constantemente, estudar direto. Se a gente está sempre estudando, a gente percebe que a gente não sabe nada, nada de nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, olha, o que realmente eu sei, tem momentos em que mesmo eu tendo um conhecimento enorme, eu ainda escorrego, eu ainda caio, eu ainda cometo as mesmas coisas que eu cometia quando eu adentrei a casa. Porque nós não estamos ainda suficientemente fortes para sermos perfeitos. Nós ainda estamos aprendendo a desenvolver sentimentos, virtudes em nosso coração. E esse é um processo longo, que vai aí, com certeza, ocupar muitas encarnações. E essa é uma das primeiras, talvez, que a gente está desperto realmente para esse aprendizado. Uma das primeiras. Porque a doutrina mesmo em si, ela é novinha. Ela tem pouco mais de 150 anos. Então nós vemos aí que nós ainda temos um caminho longo a percorrer. E quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente precisa saber. Então é uma coisa importante esse conhecimento constante, porque isso vai nos ajudar até mesmo a auxiliar o outro, a fazer a verdadeira caridade, e não essa caridade superficial. Vai lá, toma um passe e pronto, você vai se sentir bem, mas você não faz a reforma íntima, não ajuda o outro a entender o que é esse processo, porque também muitas vezes nós não estamos fazendo. Então como que eu vou falar para o outro fazer aquilo que eu também não faço? Então se eu não estou fazendo, como é que eu vou falar para o outro, cobrar do outro alguma coisa? E aliás, a gente não pode cobrar nada de ninguém, na verdade. Mas a gente pode dizer, olha, é assim, é assado, é dessa forma, enfim, a gente pode realmente levar conhecimento para o próximo. É claro que cada um vai fazer se desejar, não importa, mas a gente fez a nossa parte, de realmente buscar levar o esclarecimento, que é tão importante. Ainda no Evangelho nós vamos encontrar nesse capítulo, convidar os pobres e os estropiados. Então, também fala lá do festim que é dado, e o que é, na verdade, ali, como que se faz esse festim? Se convida aquelas pessoas, normalmente, que são do nosso nível social, aquelas pessoas que a gente sabe que, hoje eu vou na sua casa, amanhã você convida para eu ir na sua. Então, a gente troca, aqueles momentos ali, socializa-se, mas
Muitas vezes nós não somos capazes de fazer, né, de convidar esses pobres estropiados para a nossa casa. Mas não é isso que Jesus queria dizer. Nós não temos que fazer uma festa e convidar todos os mendigos da rua para a sua casa. Não é isso. Né? Novamente, a gente tem que pegar o ponto de vista espiritual para entender. Ele está dizendo que a gente precisa fazer com que o outro desfrute da nossa abundância. Então, esse festim, na verdade, é essa abundância que muitas vezes a gente tem. Aquilo que a gente tem, muitas vezes de sobra, que a gente possa também fazer com que outras pessoas possam desfrutar disso. E não apenas aqueles que podem nos retribuir. Aqueles que podem devolver aquilo de alguma forma. Então, novamente, é essa caridade feita com desinteresse total, incondicional. Eu não estou colocando condição, eu só vou participar desse banquete aqui, porque amanhã o fulano vai me convidar para aquele banquete dele. Olha, eu estou de olho na festa dele. Olha, vai ter uma baita de uma festa lá, então eu já convido ele logo, porque eu convidando ele já sabe que eu sou amigo dele, ele vai me convidar também para a festa dele. Nada disso, não era isso que Jesus queria dizer, não. Ele estava dizendo que nessa forma a gente pode ajudar o outro sempre com aquilo que a gente tem. Com aquilo que faz parte da nossa vida. E essa abundância, gente, não é só material. Ela pode ser também da nossa inteligência, daquilo que eu tenho, do nosso trabalho, aquilo que nós falamos das nossas habilidades. Quantas coisas a gente pode oferecer para alguém dentro desse processo, se a gente pensar bem. Como a gente disse lá, um dia do nosso trabalho doado para alguém. Um dia que você possa capacitar uma pessoa para o trabalho. Dar um curso de aprendizado para ela também, para que ela se capacite e para que ela possa trabalhar. Enfim, tantas coisas, Se a gente começasse aqui a falar tudo que pode ser feito, a gente ficaria aqui o dia inteiro, a noite inteira. Muitas coisas realmente poderiam ser feitas. Mas a gente sempre tem que dissimular os benefícios que a gente faz com cordialidade, com amor, com carinho, sem humilhar o outro, como a gente falou. E a gente vai ter lá também no Evangelho, quando ele separa essa caridade material e a caridade moral. Mas todas são as mesmas coisas, Uma caridade não está dissociada da outra. Caridade é caridade. Mas muitas vezes a gente faz ela no âmbito material, doando alimentos, mas a mais difícil de fazer, como ele diz, como é dito lá, é a caridade moral. Essa é a mais difícil. Porque muitas vezes ela está ligada àquilo que nós falamos, nos sentimentos, do nosso orgulho. Quantas vezes alguém nos ofende, fala alguma coisa e a gente não sabe calar, a gente devolve aquilo na mesma moeda. Quantas vezes a gente ouve um comentário ferino e a gente repassa esse comentário. Então, são várias formas de você perceber que a caridade moral é aquele momento em que você tem que refrear os sentimentos ainda imperfeitos que está dentro de você, dentro de nós. É um momento difícil realmente, porque aí está o verdadeiro trabalho de reforma íntima. Principalmente, muitas vezes, a gente diz assim, eu faço a caridade e tal, e aí a gente esquece que muitas vezes, lá em casa, lá no lar, a caridade maior é necessário ser feita. Quantas vezes eu falo assim, mas eu estou fazendo a caridade, aí chega em casa, você fez um trabalho lindo lá fora, deu sopa, participou, conversou com as pessoas, aí chegou lá em casa de mau humor, chateado, nervoso, alguém vem falar com você, você já dá patada. E aí? Será que realmente você aproveitou esse momento? Você está realmente envolvido em boas energias? Porque uma coisa desdice a outra. O que adianta a gente fazer uma caridade imensa lá fora, bonita, que todo mundo veja, que aí de novo está naquela questão da gente mostrar o que está fazendo, mas chegar lá dentro das quatro paredes ali, do nosso lar, a gente maltratar o nosso irmão, nosso familiar, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, a sogra, o sogro, enfim, a gente fazer algo negativo para aquela criatura, sabendo que o lar, principalmente, é aquele ninho doméstico, nosso cadinho purificador, onde nós nos reunimos com criaturas ali, justamente para esse burilamento do nosso espírito. Então, a caridade no lar, ela sobrepõe muitas vezes até aquela caridade que você faz lá fora. Porque se você não fizer a caridade com aqueles espíritos que muitas vezes você está em dívida, o que você está fazendo de fato?
Para que nós reencarnamos mesmo naquele lar, com aquela família, com aquelas criaturas? Será que é por acaso que elas caíram de paraquedas ali no nosso ambiente? A gente tem que pensar sobre isso, né? Porque quantas vezes a gente, até mesmo em contendas que nós estamos dentro do lar ali, a gente acaba piorando a situação. Muitas vezes as questões pessoais, as discórdias, nós não estamos envolvidos. Porque eu já estou um pouquinho buscando fazer o bem, melhorando o meu momento de pensar, o meu jeito de pensar e tudo mais. Mas eu chego lá no meu lar, eu encontro uma briga entre meus 2 filhos, por exemplo. O que eu vou fazer? Aí muitas vezes a gente põe mais lenha na fogueira, a gente piora aquela situação. A gente precisa buscar mudar esse comportamento, saber ter ali aquele discernimento para você apagar os fogos ali, da raiva, da discórdia, da desunião. Dentro dos trabalhos, dentro das profissões, nas repartições públicas, enfim, em todo lugar que a gente tiver ali colocado, a gente tem que buscar fazer isso. Aqui na Casa Espírita, por exemplo, quando pensam que não tem contendas? Sim, temos também. Em trabalhos que um pensa de um jeito, outro pensa do outro. É natural isso. É muito natural. Ninguém pensa igualzinho ao outro. Então, de repente, nós estamos aqui e discordamos uns dos outros. E às vezes começa aquela contenda, onde precisa ter uma união de pensamento e sentimento, uma sintonia com o alto. E o que acontece? O trabalho precisa andar. E aí, ao invés da gente buscar apaziguar a situação, a gente vai lá e piora tudo. A gente vai lá e começa a tomar partido das criaturas. Não, eu estou com essa pessoa, porque é ela que está certa. Não, você está errado. Enfim, aí começa uma coisa só. E aí, naquele momento, se a gente estivesse um pouquinho mais, buscando realmente fazer a nossa parte de caridade, a gente respiraria, pediria amparo da espiritualidade, acalmaria nosso coração e iria falar com amor ao nosso próximo. Olha, será que não seria melhor a gente ouvir o que o outro está dizendo? Vamos tentar entrar num consenso, vamos tentar achar aí uma solução que agrade os 2 lados. Então, isso também é caridade. Isso também é uma forma da gente estar desenvolvendo o amor e ajudando o outro. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo envolvido em situações infelizes, juntamente com o outro. Aí ele diz aqui, olha, a caridade é do livro Fonte Viva, Esmola. Ele diz assim, Emmanuel: a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele. Então, não importa se seja material ou moral. E em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, além de você distribuir, ele está reforçando. É importante que a gente também busque ensinar a caridade, a solidariedade. Além da gente aprender e desenvolvê-la, a gente também ensine-a. E aí ele diz assim: não esquecemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: por que temos de nós próprios para dar? O que a gente tem que a gente pode dar para o próximo? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Quando eu estou com alguém, o que eu passo para esse outro? Qual é o sentimento que envolve o outro quando está perto de mim? Que reações provocamos no próximo? Quais as reações que as criaturas têm quando estão conosco? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Então, o que a gente está distribuindo de fato? E aí nós não vamos só pensar em questões materiais novamente. Nós estamos distribuindo bons sentimentos, bons exemplos, boas atitudes, consolo, auxílio, amparo, sorrisos, aperto de mão, a mão amiga que pode ajudar naquele momento de dor. Qual é o estoque dos nossos sentimentos? Como é que está esse armazém aqui dentro de nós? O que está realmente dentro do nosso coração? São bons sentimentos? São energias boas que vão envolver alguém quando necessário?
ou não. Ou pelo contrário, quando eu chego perto de alguém, eu consigo contaminá-la com o meu mau humor, com a minha tristeza, com as minhas reclamações. Que tipo de vibrações espalhamos? Então, Emmanuel está fazendo essas perguntas. Olha que interessante, nesse livro. Ele pergunta para nós, vamos ficar atentos a tudo isso. O que espalhamos de fato? Qual é, né, o nível dessa vibração que a gente está se colocando? Qual é o nosso padrão vibratório todos os dias? Por isso que Jesus recomendou tanto o orai e vigiai. Porque ele sabia, né, que dentro desse processo nosso aqui na Terra, a gente estaria sempre em constante contato com o próximo, muitas vezes envolvido em tentações, né, em situações difíceis. E a gente precisaria estar muito atento para a gente não cair nas armadilhas, nas ciladas. Porque assim a gente estaria realmente melhorando constantemente, se mantermos esse padrão. Não quer dizer que a gente vai conseguir isso 24 horas do nosso dia, mas se a gente já estiver fazendo, pelo menos uma parte desse dia, a gente ficar mais atento, percebendo, naquele momento em que a gente saiu, né, muitas vezes daquela vibração mais harmoniosa, a gente retomar e falar, opa, peraí, o que está acontecendo? Manter novamente ali os nossos sentimentos em dia, a gente vai conseguindo. Porque é uma construção, é uma ginástica danada para que a gente construa realmente, né, músculos fortes aí para o nosso espírito. Então, o nosso espírito precisa, né, cada vez mais ser desenvolvido nesse amor. Né, e olhar o outro com amor é uma das propostas da caridade. Olhar o outro com amor é realmente estar fazendo essa caridade, que não é só assistencialismo, mas sim é o amor em ação. É aquilo que a gente deve estar realmente fazendo todos os dias, em todos os momentos. Espalhando esse sentimento bom, né? Quantas vezes mais. Então, nós queremos encerrar, não está passando da nossa hora, né? Mas eu só queria ler para vocês, né? Para nós, uma historinha que é do livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio, pelo Chico Xavier. É a história de uma falsa mendiga, da Zezélia. Zezélia pedia esmolas, havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil, mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Esmola, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro, dirigindo aos transeuntes, sentada à porta de um imundo telheiro. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem um níquel, aconselhavam: Zezélia, você não poderia plantar algum milho? Não posso, respondia logo. Zezélia, quem sabe poderia você beneficiar alguns quilos de café? Quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Indagavam damas bondosas. Nem pensar nisso, não aguento. Zezélia, vamos vender flores? Convidavam algumas jovens que se compadeciam dela. Não posso andar, minhas filhas, exclamava, suspirando. E o bordado, Zezélia? Interrogava a vizinha prestativa. Você tem as mãos livres, a agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá ajudar-nos? Receberá compensadora remuneração. Não tenho dedos seguros, informava teimosa, e falta-me suficiente energia. Não posso, minha senhora. E assim Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por toda a parte do corpo. Dava notícias da tosse, da tonteira e do resfriado com longas palavras que raras pessoas dispunham de tempo para ouvir. Além das lamentações contínuas, clamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçara por não dispor de alimentação. Tanto pediu, chorou e se queixou Zezélia, que em certa manhã foi encontrada morta, e a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que a alma de Zezélia fora diretamente para o céu. Entretanto, não foi assim. Ela acordou em meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritou aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e disse-lhe bondoso: Zezélia, que deseja você? Ah, observou muito vaidosa. Já sou conhecida na casa do Senhor, na casa celestial?
Há muito tempo, informou o emissário compadecido. A velha começou a chorar e rogou em pranto. Tenho sofrido muito, quero o amparo do alto. Mas ouça, esclareceu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou das plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou o pano, não amparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo da sua saúde e de seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de cima? A infeliz observou então. Nada podia fazer, eu era mendiga. O anjo, contudo, replicou. Não, Zesélia, você não era mendiga. Você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Cerrou-se-lhe os olhos o horizonte de luz e às escuras Zesélia voltou para a terra a fim de renovar-se. Então, essa historinha, né, é para a gente analisar, né, se a gente também em algum momento, não exatamente igual a Zesélia, mas será que a gente não tem atitudes parecidas com a Zesélia? Quando somos convidados a servir, a trabalhar, a gente também não fala, não posso, eu não tenho condições, eu não dou conta, quem sou eu? Todos nós somos capazes. E o convite fica aqui. Muito obrigada a todos.